Bom dia, vamos para a nossa aula de números decimais, unidade 11, tá bom? Vamos começar então uma nova unidade. Capítulo 1, o uso dos números decimais, página 212. A foto a seguir apresenta uma feira de produtos orgânicos, que é um exemplo de situação em que os números são usados. Então, nós temos aqui uma feira, né, com alguns produtos, e os números que eles estão falando, ó. Os números que aparecem na imagem têm em comum? O que os números que aparecem na imagem têm em comum? Olha aí, ó. 1,50, R$2, 1,50. O que eles têm em comum? O que eles têm de igual? O que parecem todos eles? A vírgula, né, ó. 1,50, R$2 e 1,50. Então, cite outras situações em que os números, como os que a gente aparece na foto anterior, são usados. Eles aparecem em medida de comprimento de objetos e lugares, na medida da massa de objetos ou de pessoas em uma balança, em placas de trânsito, entre outras. Então, os números decimais, gente, é como se fosse, no caso, o dinheiro que a gente utiliza. Quando você vai falar R$2, R$3, R$20, você não bota vírgula nos números? Pois é. Então, esses são os números decimais, tá bom? Capítulo 1. O uso dos números decimais, no caso aqui, décimos. Página 213. A professora Eliana entregou para os alunos uma figura dividida em 10 partes. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E pediu a eles que pintassem como preferissem. Veja abaixo como Marilda pintou a sua figura. Então, ela pintou quantas partes? Apenas um, né? Ela pintou uma das 10 partes da figura. Assim, dizemos que Marilda pintou 1/10 da figura, certo? Então, por que 1/10? Porque a figura não está dividida em 10 partes. Então, se ela pintou só uma parte dessa figura, então é 1/10, ok? Ela pintou uma das 10 partes, assim dizemos que Marilda pintou 1/10 da figura. Podemos representar a parte pintada de vermelho na figura pela fração 1/10 ou 1/10 e também pelo número decimal 0,1 ou 1/10, ok? O número que vem depois da vírgula. Vamos então para a página 213 para a gente entender um pouco melhor a aplicação dos números decimais. Aí, Geraldo, Marta e Clóvis também pintaram parte de uma figura que a professora Eliana entregou. Represente por meio de uma fração e um número decimal a parte de cada figura. Então, Geraldo aqui tem 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos ele pintou? 2. Então, como é que eu vou botar então a fração aí? Se são 10 partes, eu pintei 2, como é que vai ficar o numerador? 2. Ou eu vou falar 0,2 ou 2/10. A Marta ela pintou também, né? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos têm 10 partes, ok? Foi dividido em 10 partes. Então, como é que eu vou indicar aqui a fração? 6/10 ou 0,6. Ou também eu falo 6/10. Escrito desse jeito aqui. Clóvis pintou quantos? Certo? Então, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, foram 9/10 ou 0,9. Vocês devem estar se perguntando, tia, por que 0,9, né? Por que 0,6? Bom, como transformar uma fração decimal em número decimal? Então, eu tenho aqui a fração decimal. Por quê? Por que fração decimal? Porque está sobre 10. Porque o inteiro ele foi dividido em 10 partes. Por isso, fração decimal. Ok? Então, eu tenho aqui frações decimais, 2/10, 6/10 e 9/10. Ok? Como é que eu faço essa transformação? Por ser uma divisão, por que divisão? Lembra que eu falei que esse tracinho aqui indica uma divisão? A vírgula irá da direita para a esquerda. Apenas uma casa, por se tratar de décimos.
Então, imaginemos que a vírgula ela está aqui, certo? Então, o que eu faço primeiro? Eu coloco o número que está lá em cima, sempre, o numerador. E aí a vírgula está aqui, né? Vamos imaginar. Ela vai da direita para a esquerda, ok? Então, a direita é aqui e ela vai se deslocar para cá. Ela vai se deslocar apenas um número, ou, como dizemos, uma casa. Por quê? Porque só tem um zero, certo? Está sobre 10, então é só um zero. Então, aqui, ó, ela vai se deslocar, tá aqui, ó. Daqui ela veio para cá e aqui eu preencho com zero, para não ficar só vírgula 2, senão ficaria estranho. Por isso eu transformo um número decimal em uma fração decimal em um número decimal. Posso fazer assim, como posso fazer uma divisão, mas assim é mais rápido e mais fácil. Como é que eu transformo esse aqui em número decimal? A mesma coisa, coloco o número 6, desloco a vírgula daqui para cá, e aí vou ficar com 0,6. O 9, a mesma coisa. Coloco o número 9, desloco a vírgula da direita para a esquerda, e aí eu tenho 0,9, ou 9 décimos. Eu vou ler aqui, ó, 2 décimos, 6 décimos, 9 décimos, tá? Segunda questão, escreva a fração e o número decimal. Então, ele quer a fração e o número decimal, que representa a parte pintada de verde de cada uma das figuras. Depois, escreva como se lê cada um desses números, ok? Nós temos a letra A, B e C. Então, como é que fica a letra A? Ele está dividido em 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas partes foram usadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos. Então, eu vou ficar como? Fazer aquele jeito, né? Boto 7, desloco a vírgula, fica 0,7. Eu vou ler como? 7 décimos. A letra B, ó, 10 partes. Eu usei quantos? 3. Ficou 3 décimos. Ó, 3 décimos ou 0,3, ok? Aqui também dividido em 10 partes, quantas eu usei? 4, né? 1, 2, 3, 4. Como é que eu leio? 4 décimos, ok? Então, essa é a transformação de fração decimal para número decimal, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos fazer muitas atividades em cima dessa aula aí, tá? Para que vocês se acostumem mais. Depois nós vamos ver centésimos e milésimos, ok? Beijos, até a próxima.